Eu recebi um comentário em um dos vídeos meus de uma pessoa falando de um livro que estava aqui na estante, falando: "Ah, se tem só um volume desse livro, já sei que tipo de leitor é". O que essa pessoa estava dizendo? Que é um livro que tem várias continuações e eu só tenho um volume e aí eu não continuei. Enfim, pensando nisso, eu decidi trazer para você aí alguns livros de continuações de sagas, de séries, trilogia que eu não continuei. Então tá aqui, eu vou mostrar para vocês, inclusive esse livro que a pessoa comentou aqui no canal. E aí eu vou trazer todos os motivos por que eu não quis, por que eu desisti, enfim. Aproveita e se inscreve no canal se você não é inscrito e aperta o botão aqui do like para aparecer o hypar. Aí você hypa para mim aí, que é muito importante pro vídeo. Eu tenho um problema muito sério hoje em dia com a quantidade de tempo pouco, né, que eu tenho para ler. Eu acabo decidindo abandonar as leituras porque eu penso que eu vou gastar muito tempo lendo uma série de 3 livros, 4, 5, tem alguns que tem até mais do que isso, né? Então, hoje em dia eu prefiro ler um livro solo, um livro de um volume só e é isso aí. Mas ainda assim, mesmo que eu tenha gostado das leituras, praticamente todos esses aqui, eu gostei muito da leitura. E aí, acabou que eu cheguei a pensar em ler, eu cheguei a comprar a continuação, mas eu morri na praia. A verdade é essa. E, enfim, sem mais delongas, eu vou mostrar o primeiro aqui, que já vou começar apanhando, porque eu sei que existem muitos fãs desse livro, existem muitas pessoas que super defendem e tá tudo bem, não tem nada a ver isso, porque, tipo, eu gostei demais mesmo. E eu até fiz um vídeo um tempo atrás e que uma pessoa fez um comentário porque viu esse livro na minha estante e meio que me julgou. O primeiro que eu tô falando é Duna. Já comecei por ele, ó, pra você ver como eu gostei. Eu tenho bastante marcações dele aqui. E quando eu gosto de um livro, eu faço muito isso. Além de eu marcar, eu faço anotações. Não sei se você consegue ver aí, mas foi um tijolão e que eu tenho muito orgulho de ter lido ele. Eu li em 2021. Fiz até uma leitura coletiva online na Twitch. Você vê como já tem tempo isso. E inclusive eu nem tinha esse canal, eu tinha o outro canal, que era o Astronauta Nerd, e lá tinha muitas pessoas que gostavam e tava na época do lançamento do filme e tal. E aí eu li com aquela galera e foi muito bom mesmo. Só que eu perdi o gás para continuar a leitura, porque sim, não é um livro tão fácil de ler. Porque ele tem alguns termos ali, você precisa ficar quase que com um dicionário. Eu não fiquei, no final do livro aqui, dá pra ver que eles têm um glossário, né? Com todas as palavras deles, porque tem palavras próprias, dialeto próprio aqui. E acho que o Senhor dos Anéis também é assim. Enfim, e aí calhou que eu fiquei com uma certa preguiça de ler a continuação. Eu sei que tem mais 2 ou 3 livros e eu falei, a experiência já valeu a pena ter lido o primeiro. E é isso, agora me conta aí se você já leu a continuação, se você já leu um só, se você não leu um dos dois. Pelo menos pra mim a experiência já valeu bastante, mesmo lendo uma continuação. Quem sabe aí no futuro eu leia os próximos, né? Não é porque eu não quero, é porque eu fiquei com preguiça mesmo. O próximo aqui tem uma trilogia e que eu estava muito assim, fascinado por esse livro, porque eu li, acho que foi em 2022, 21, 22, e que eu tinha amado, e aí, enfim, a Aline acabou me dando os 3 livros, que é O Ceifador, do Neil Shusterman. Esse livro é pouco falado, pouco vejo as pessoas comentarem sobre ele. É um livro meio que distopia, com um pouco de fantasia, tem umas coisas mais pesadas e mais que envolve jovens e adolescentes. Mas, tipo, a leitura foi tão boa, gente, que eu li muito rápido isso aqui. Eu acho que eu li em 2 dias esse livro. E eu não dava nada por ele. Quando eu li a sinopse, eu vi a capa, eu não gostava, eu não achava interessante. Mas aí, por, sei lá, por uma curiosidade, eu acabei lendo. Então eu li os 2 primeiros capítulos e fiquei, assim, muito viciado. Muito. Tá aqui, foi setembro de 2021. Então, tipo, eu gostei bastante, e aqui até uma história interessante, né? É um mundo em que as pessoas, elas meio que têm os ceifadores,
E esses ceifadores, essas pessoas escolhidas ali pelo governo, que na verdade é um mundo que não tem governo, tá? Eu não vou falar, porque senão posso dar spoiler. Mas esses ceifadores, eles estão ali meio que pra ceifar a vida das pessoas, até pra reduzir a quantidade e a população no planeta. E aí esses ceifadores, eles vão pra um treinamento lá, eles são escolhidos, eu nem me lembro mais pelo qual motivo, mas eles vão pra um treinamento pra coletar a vida das pessoas. Então, aí tem todo motivo, tem toda uma razão por trás de tudo. Eu achava muito interessante, principalmente a forma de governo que eles tinham. Então, foi uma leitura muito, muito, muito rápida mesmo. E aí, a Aline acabou me dando os 2 livros que eu tenho. Eu tenho o 2 e o 3, vou até mostrar aqui. Aqui, ó. É o 2, que se chama A Nuvem, e o 3, que se chama O Timbre. E eu acabei até gostando mais das capas, antes eu não gostava muito, mas eu acabei gostando, e aí eu fiquei com essa trilogia aqui. Eu vou falar pra você, é o que eu ainda tenho mais interesse em ler, tanto que eu não doei essas continuações aqui, porque eu tenho super interesse em ler. Agora, falando em doar as continuações, um outro livro que eu li, que era um box, uma trilogia, uma quadrilogia, não me lembro, acho que era uma quadrilogia, que eu acabei doando o box inteiro, foi de Príncipe Cruel, que eu li em 2020 e comprei o box por uma promoção muito boa da Amazon, que, tipo, esse box custava R$100, mais de R$100, acho que eu paguei 50 ou 60. E aí eu comecei a ler porque o Paulo Hatz tinha falado muito bem desse livro e eu acabei me interessando porque eu gosto do Paulo Hatz. E aí, enfim, gente, eu gostei, mas não tanto, sabe? Eu senti que eu gastei um pouco de tempo ali naquela leitura que eu poderia estar lendo outra coisa. É uma fantasia, é um tipo de fantasia que eu não curto muito, embora tenha me intrigado na época. Lá em 2020, 2021, foi um livro, uma história que meio que me intrigou, me segurou ali até o final. Eu lembro que me fazia lembrar um pouco de uma coisa meio de Game of Thrones, não que seja mesmo assim, mas que era uma briga pelo poder, uma briga pelo reinado, só que era uma mistura de seres humanos com fadas. Tinha coisas que eu lia e eu ficava me perguntando, mano, por que isso? Eu tenho coisas com livros que tem essa mistura de fantasia, sabe? Muito escrachadas, sabe? Que é um ser humano, mas é um ser humano que tem cauda, que tem rabo. Embora seja uma fantasia teen, uma coisa assim, não tem hot, pelo menos eu não me lembro de ter uma coisa muito hot, assim, não me lembro de nenhuma cena ser hot. E aí foi isso. Não quis ler, não quis continuar, mesmo Paulo Hatz falando que leu todos, que gostou de todos, pra mim, só a primeira experiência já valeu, porque eu sou muito disso, tá falando muito. Se tem um booktube que eu gosto, tá falando muito do livro, de um determinado livro, eu vou fazer o quê? Eu vou comprar e eu vou ler. E aí, é aquela coisa que a gente sabe, que nem todo mundo tem o mesmo gosto que a gente, e às vezes tá aquele livro super hypado, você quer comprar e entender porque todo mundo tá falando, e aí quando você lê, você vê, mano, não é nada disso que eu pensava, ou não é tudo isso. E aí, enfim, como eu falei, cada um tem um gosto, por isso que é muito complicado. Aqui no canal eu falo muito dos livros que eu gosto, eu indico, divulgo, mas é aquela coisa, né? Eu acho que as pessoas que me acompanham com mais tempo, talvez venha entender e falar assim, eu gosto do gosto do Richard. O gosto do Richard é meio duvidoso. Ou, eu vou seguir porque os livros que ele gosta são muito parecidos com o que eu gosto. Então tem muito disso também, porque senão... Já aconteceu de eu indicar livros aqui e a pessoa realmente no final comentar lá, voltar no meu canal e falar que esperava muito e não gostou, mas... faz parte. E aí foi isso que aconteceu com esse livro Príncipe Cruel. Outro livro aqui, que já é uma trilogia também, que eu não continuei, mas eu pretendo voltar a ler, que é a coleção de Mr. Mercedes, a trilogia, né? Esse aqui foi o primeiro livro, eu li em 2020 também, ou 21, não me lembro. Esse livro do Stephen King, ele já tem bastante tempo que foi lançado, mas era tipo, eu não dava muita
muito crédito pra esse livro, não sei porquê. Eu acho que é porque eu gosto muito das escritas do Stephen King, que tenha coisa sobrenatural, que tenha uma coisa mais macabra e não coisas de seres humanos comuns, entendeu? Mas aí eu dei uma chance pra esse Mr. Mercedes e eu gostei mesmo, eu gostei muito desse livro. Foi uma grande experiência que eu tive. E aí eu sei que tem a trilogia, eu sei que tem o segundo, deixa eu ver se tem aqui, não vai mostrar aqui não. Mas eu sei que tem os outros dois, que eu achei, um é Achados e Perdidos e o outro, eu não vou lembrar o do outro. Mas é uma história legal, tipo, é uma história de um serial killer, né? Pelo menos esse primeiro, o Mr. Mercedes, é uma história de serial killer. Aí tem um policial lá que ele decide, ele já tá aposentado, e aí ele volta, ele retorna ali ao posto dele de detetive pra poder descobrir quem é esse serial killer, junto com a Holly, que participa de várias outras histórias do Stephen King. Eu sei que os outros livros da trilogia não têm o mesmo serial killer, aí já vem outras histórias, então é a história mais não sobre o personagem do serial killer que tem nesse livro, mas é com o detetive Rhodes e a Holly. A Holly, acho que ela participa, se eu não me engano, nos outros sim. Tava até com interesse de comprar na Bienal o segundo livro, só não comprei porque tava muito caro. Eu olhei e falei, gente, não vale a pena comprar esse livro não, muito caro. E pior, gente, que tá caro as continuações desse do Mr. Mercedes. Eu sempre procuro na internet e tá sempre, tipo, R$50, 60. E esse aqui eu acho que eu paguei 30 e poucos, 32. Continuando aqui para mais uma trilogia, eu tenho A Empregada, que eu sei que tem A Empregada Está de Olho, o outro lá da Empregada que eu não me lembro, e acabei não continuando também essa trilogia, embora eu tenha gostado de A Empregada sim. Tem muitas pessoas que não gostam, tem pessoas que super criticam esse livro, que é um livro muito água com açúcar, que é pra quem tá começando a ler. Realmente, pra quem tá por exemplo, pra quem não tem muito hábito de ler e quer começar um thriller, uma coisa de suspense, algo que tenha crime, isso aqui é uma ótima pedida, gente. Agora, pra quem já tá muito acostumado a ler vários tipos de livros, vai ver que aqui é um livro muito simples, muito comum, mas a gente tem que admitir que a Freida McFadden, ela tem uma coisinha que poucos têm, que é segurar você bastante do início até o fim, mesmo que você fique criticando os personagens, mesmo que você fique criticando as situações, ou você fica julgando, enfim, você chega até o final. Então, ela tem esse poder na escrita, e isso a gente não pode negar, né? Mas, esse foi o único livro que eu li da Freida McFadden, assim, e eu gostei mesmo, porque me fez passar o tempo, me tirou da ressaca literária que eu estava na época, então por isso que eu dei os créditos aqui por esse livro. Não me julgue se você não gosta desse livro, porque cada um é cada um, como eu falei no início do vídeo. Cada um é cada um tem uma opinião, cada um pensa sobre a leitura, o que importa é você ter a experiência e dizer se gostou ou não, ok? Enfim, não vou continuar os próximos, porque acho que já bastou esse primeiro, e também eu não vi muitas avaliações legais sobre os outros, o 2 e o 3. Outro aqui que é de fantasia, mas eu já vou dizer que eu gostei muito, mas não li a continuação, é A Guerra da Papoula, da R.F. Kuang. Eu sei que acho que tem mais 2 ou mais 3 livros que são calhamaços aqui. Esse aqui são o quê? 500 páginas. 500 páginas esse livro aqui. Mas é um livro muito bom. Eu gostei. É uma fantasia que fazia tempo que eu não encontrava. Uma fantasia que me amarrasse bastante. Esse livro eu li em 2022. Inclusive tem vlog de leitura aqui no canal, pra você ver como, tipo, eu gostei muito. E eu faço vlogs de leitura ou resenha só do livro que eu gostei mesmo. E aí, eu lembro que eu fiquei muito mergulhado nessa leitura. Foi a minha primeira experiência com a Rebecca Kuang. Depois eu li A Impostora. Eu tenho aqui Babel, inclusive tenho vontade de ler Babel. E aí, esse aqui é de um tipo de fantasia que eu gostei e que tava naquela coisa que eu sempre critico, que eu sempre critico, que eu sempre falo, que é a coisa do personagem que é escolhido,
pra ser, tal, geralmente uma menina de 16, 17 anos que é escolhida pra ser a guerreira, e aí ela vira a bambambam, ela sofre muito, ela teve um passado muito difícil. Tipo, esse pra mim é um dos maiores clichês das histórias dos livros de fantasia, né? Eu dei a chance pra esse livro, mesmo sem saber muito sobre o que se tratava. Eu sabia que era uma história, né? A Guerra da Papoula, por conta, tipo, da papoula em si, que é uma droga, né, que faz o ópio. Aqui nessa história épica, que parece que acontece na Ásia, mas é um lugar fictício, vai contar a história dessa menina ali. E nessa ambientação, nessa época, a papoula era muito, muito visada, muito procurada. No nosso mundo, a papoula é usada para fazer o ópio, né, para droga, mas lá nesse mundo ela é usada para as pessoas meio que terem algum tipo de poder, ver algumas coisas, quase que também um tipo de droga. Talvez a pessoa que use drogas assim também ela possa imaginar coisas do tipo. Mas na história é basicamente isso. Eu tô falando da forma mais básica mesmo, porque já faz muito tempo que eu li esse livro. E aí ela é escolhida, ela vai guerrear, ela vai pra uma escola de guerreiro, tipo samurai, sabe? Mas eu gostei da personalidade da personagem, sabe? Algumas coisas aconteciam ali e eu achava super interessante, eu não questionava. Eu consegui viajar bastante na história, coisa que eu não consigo fazer muito em fantasias. Quando chegaram as continuações, aí eu desisti, gente, porque são livros enormes, sério. Aí era preguiça mesmo. Gostei da experiência, como eu falei dos outros livros aqui, gostei muito da experiência, mas não vou continuar, porque os próximos, se isso aqui tem 500 páginas, os outros são maiores, sabe? São muito mais grossos. É muito tempo que eu gasto lendo, que eu poderia estar lendo um livro menorzinho. E, enfim, problemas de uma pessoa que tem pouquíssimo tempo em casa pra ler. E o último livro, que eu não achei aqui, mas deve estar em algum lugar guardado, é o Antes que o Café Esfrie, que eu sei que tem continuações, tem o 2, tem o 3, acho que tem o 4, e eu li só um, e tá bom. Eu li só um e foi ótimo, a experiência foi boa, porque aí já começa a pensar, gente, pra que continuar? Eu sei que o hype tava grande, mas eu acho que tem hora que você não precisa de uma continuação pra não estragar, né? E aí, como o Antes que o Café Esfrie foi um livro até que redondinho, mas estava um pouco assim, já algumas histórias já estavam ficando cansativas pra mim, embora seja um livro fininho, e são 4 histórias, que é super legal, eu acho super interessante, super criativa, é uma história de viagem no tempo, com todas as regrinhas legais que tem. Você vai na determinada cafeteria ali onde acontece isso, e aí você pede o seu café num determinado lugar ali da mesa, e aí você volta no tempo quando você recebe o seu cafezinho, e aí você retorna para onde você tá. Você precisa retornar para onde você tá antes do café esfriar, né? E aí tem outra coisa, as coisas não acontecem, tipo, você tá em qualquer outro lugar e quero voltar na época que eu fui num parque de diversão. Não existe isso, você volta no tempo, mas exatamente onde você tava, naquela cadeira. Não é tão fácil assim voltar no tempo, sabe? Você fica parado, você acha que você não levanta, tem um negócio desse aí. O livro é dividido em 4 histórias, né? 4 pessoas fazem isso, então elas vão pra resolver problemas, coisas familiares, ver pessoas que já morreram. Enfim, é legal, só que eu acho que é exagero criar uma segunda história, mesmo que dê pra criar outras histórias, acho que fica cansativo, por isso que o primeiro livro me deixou um pouco cansado, aí os outros eu não tive vontade de ler, e aí foi isso. E é isso, meus amigos, esses foram os livros que eu quis mostrar aqui pra vocês. É um tipo de vídeo que eu acho que eu nunca fiz aqui no canal, e é bom que a gente vai conversando mais aqui nos comentários. E eu quero saber de você aí, qual desses livros você já leu, ou qual você não continuou, ou qual você acha que eu devo continuar aqui, se você já leu eles. Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal se você não é inscrito, curte o vídeo e me segue nas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo, beleza? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!